Meu nome é Antônio Vitor Barbosa de Almeida, sou defensor público aqui no estado do Paraná. Muitas pessoas não sabem, mas sou capixaba, natural de Vitória do Espírito Santo, com muito orgulho das origens da minha família de lá. Minha mãe é mineira, então acabaram se conhecendo ali no litoral, que Minas insiste em falar que é o litoral mineiro, mas não é. E aí o direito acabou, talvez ali para a adolescência um pouco mais cedo, decidi ali já na 8ª série, que eu iria fazer direito. De uma certa forma foi um pouco precoce mais cedo, mas por conta de que na época a gente tinha uma professora de história muito, isso ainda no Espírito Santo, muito boa, muito crítica, e também com os meus pais, principalmente parte do meu pai e minha família, muito crítica também com algumas questões de justiça social, enfim, questões trabalhistas, enfim. E na época estava muito em voga também questões sobre conflitos fundiários no Brasil, enfim. Na época eu achei que deveria trabalhar de alguma forma com direito, para alguma forma trabalhar com reforma agrária. Na época achava que iria para a reforma agrária, e eu me lembro muito, porque isso foi ali já nos idos, acho que de talvez 98, 99, que tinha um lançamento do CD do Chico Buarque chamado Terra, e com as fotografias de Sebastião Salgado. E eu lembro que isso foi um período que marcou bastante ali. E aí eu falei, nossa, é isso, tem que trabalhar com isso. Mas enfim, o fato é que, caso eu me decepcionasse com os ideais que eu tinha e tudo mais, de trabalhar com direitos humanos, enfim, que isso foi desenvolvendo na faculdade, caso eu me desiludisse, desencantasse muito mais, poxa, ainda na defensoria eu vou estar fazendo ali algum trabalho que talvez para algumas pessoas possam fazer diferença. E eu me lembro, em São Paulo, eu passava por um determinado caminho, um trajeto, e tinha sempre um senhor que estava sempre no caminho, enfim, ele nunca conversava, por mais que às vezes você tentasse falar, se eu estou precisando de alguma coisa e tal. Eu conto isso porque isso foi um fato que marcou, e foi curioso depois que eu entrei na defensoria para trabalhar com essa população, no sentido do olhar, né, de quem a gente atende, mas perguntando, né, o senhor precisa, e nunca respondia. O senhor está precisando, nunca respondia, nunca falava nada. Teve um dia que daí eu tava falando, gente, não é possível, assim, porque ele inclusive tava com as vestes todas rasgadas, enfim, para perguntar se poderia acionar um serviço, se queria que chamasse algum serviço, alguma coisa nesse sentido. Mas aí teve era de noite, já tava anoitecendo, assim, e eu lembro que eu baixei. Ele tava sentado, né, naí o momento que eu baixei e olhei, que eu fiquei pareado, olhar com olhar, aí ele me olhou. Que legal. E falou, e aí contou toda a história dele, falando que ele tinha vindo de Minas Gerais, ele chegou em São Paulo a pé, trecheiro, tinha pegado o trecho e tudo mais. E eu lembro que aquilo me marcou bastante, e isso eu me lembro que me marcou, porque ele era ignorado e invisibilizado por várias pessoas, mas a partir do momento que se estabeleceu ali, né, o mesmo nível talvez, né, o horizonte do mesmo olhar, foi possível se estabelecer o diálogo. Óbvio, a gente não tem tantas certezas, né, como a gente tem. Então, eu era bolsista na universidade, eu acho que isso é importante dizer também. Qual universidade, Tony? Eu fiz na PUC, na PUC São PUC Paulo. São Paulo. Isso, eu era bolsista. E depois tive bolsa também no cursinho para carreira jurídica, acho que isso é importante dizer também. Eu agradeço bastante o meu ex-chefe, que é o Dr. Denis. E aí eu fiz a graduação, depois um ano de cursinho, fui fazendo as provas e selecionando sempre defensoria pública, né, por conta disso. Não sei, cada pessoa, né, tem a sua trajetória. Eu especificamente, né, perpassava muita insegurança, principalmente, né, nos grupos e na própria área profissional mesmo, a questão, por exemplo, de pertencer à comunidade LGBT. Eu acho que isso
de uma certa forma, talvez seja importante dizer, porque pelo menos eu sou de uma geração que não tinha referenciais explícitos, né? Sim, assumidos, sim. né? Tinha muito fulano pode ser gay, fulano pode ser lésbica, trans, enfim, mas não tinha, né, uma evidência e um movimento de se ocupar espaços com orgulho, né? Sim. Era muito recuar espaços com vergonha. Pessoas LGBTIs, por mais que seja defensoria, é sistema de justiça, Sim. ainda tem muito tabu, ainda é um ambiente pesado. É óbvio que eu não posso desconsiderar que eu sou um homem branco, gay, e isso me dá determinados privilégios sociais que outros grupos talvez não tenham. Então, por exemplo, mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs vão ter que provar muito mais, no espectro ali de desigualdade que é maior para cada um, com certeza para a mulher negra é muito mais, enfim, assim, com seus gradativos, mas há uma pressão muito de provar também a competência, né? Então isso eu tenho que ser bom nisso para compensar aquilo e tudo mais. Quando vai escolher uma carreira jurídica ou vai escolher um determinado concurso, a gente pensa em determinadas questões. Uma questão também de estabilidade, uma questão de ter algum tipo de segurança, enfim, alguma coisa nesse sentido. Para escolher a carreira em si, foi aquilo que eu mencionei, né? De querer tentar fazer um diferencial, ainda que mínimo, se eu não estou conseguindo nada, mudanças maiores, está tudo impossível, o mundo acabou, é isso, pelo menos um diferencial, talvez naquele dia a dia, faça a diferença. Hoje, principalmente, no núcleo de direitos humanos, é onde eu acho que uma pessoa que escolheu Defensoria Pública, acho que nos núcleos em geral, mas, né, que pensando na Defensoria Pública, se sente, tem o potencial de ter, nossa, estamos conseguindo fazer alguma coisa, estamos conseguindo dialogar e trabalhar efetivamente com direitos humanos, então isso me motiva. Tá, mas hoje, acho que o que me fala assim, não, vamos fazer, enfim, estar acompanhado de pessoas que estão comprometidas em tentar implementar uma política de acesso à justiça mais justa. E estar com essas pessoas, várias vezes eu já estive cansado mesmo de ir para o núcleo e falar assim, nossa gente, mas putz, vou ter que tem essa ação e depois tem essa conversa e tem essa fiscalização que vai ser difícil, que vão ser com esses agentes específicos do poder público que já tivemos problema e tal, mas aí você chega e encontra uma equipe super motivada também para isso dá um ânimo assim. Então assim, eu preciso deixar registrado muito todas as pessoas na Defensoria, mas principalmente a minha equipe, que também estão acreditando num projeto. Então eu acho que você ter identificação e companhia nesse trajeto torna ele menos custoso em termos, né, em termos de frustrações, de desencanto. E o que me motiva é isso, ainda acreditar que há coisas que são possíveis de fazer. Talvez não tanto quanto aquele menino lá da 8ª série, idealista, de que com certeza conseguiria fazer muitas coisas substanciais. A proporção talvez da pretensão diminuiu, foi adequada ao que é possível fazer. Mas eu acho que é isso, isso motiva, sem sombra de dúvida.